A paz esteja convosco. Caros amigos, neste vídeo falarei de um dos episódios mais impressionantes de toda a Bíblia. Mais concretamente vou falar do bom ladrão. Por que bom ladrão? Será que merece um ladrão ser tratado de bom? É disto que eu vou falar. Porque o bom ladrão, por sinal, veio a ser santo e é São Dimas. Aquele homem que estava no Calvário, na cruz, ao lado de Jesus, que lhe pediu uma lembrança e recebeu dele a promessa do paraíso. O bom ladrão, na cruz, pagava seus crimes. O bom ladrão praticou todas as virtudes. Começando por enumerar, ele praticou a virtude da fé, porque reconheceu em Jesus o Rei Messias. Praticou a virtude da humildade, confessando os próprios pecados que lhe fizeram merecer a morte de cruz. A virtude da caridade e o apostolado para com o outro ladrão, dando-lhe bons conselhos. E a virtude da paciência, a oração, pedindo a Jesus que se lembrasse dela, e muitas outras virtudes que ele praticou num só momento de tão grande significado. Vale a pena recordar um belíssimo texto do sermão do padre Antônio Vieira, que, falando de Jesus, que levou o bom ladrão ao paraíso, ele exclamava: levarem os reis consigo ao paraíso, ladrões? Repito, levarem os reis consigo ao paraíso, ladrões? Não só não é companhia indecente, mas ação tão gloriosa e verdadeiramente real, que com ela coroou e provou o mesmo Cristo a verdade do seu reinado, tanto que admitiu na cruz o título de rei. Mas o que vemos praticar em todos os reinos do mundo é tanto pelo contrário, que em vez de os reis levarem consigo os ladrões ao paraíso, os ladrões são os que levam consigo os reis ao inferno. Por acarretar consigo um significado muito profundo, eu vou repetir esta passagem do padre Antônio Vieira. Mas o que vemos praticar em todos os reinos do mundo é tanto pelo contrário, que em vez de os reis levarem consigo os ladrões ao paraíso, os ladrões são os que levam consigo os reis ao inferno. E lembra ainda o princípio de São Tomás e Santo Agostinho. Se o alheio que se tomou ou retém se pode restituir e não se restitui, a penitência deste e dos outros pecados não é verdadeira penitência, senão simulada e fingida. Porque se não perdoa o pecado, sem se restituir o roubado, quando quem roubou tem possibilidade de o restituir. Esta é a única exceção da regra. Esta única exceção da regra foi a felicidade do bom ladrão, e esta a razão por que ele se salvou, e também o mal se pudera salvar sem restituírem. Porém, se o bom ladrão tivera bens com que restituir, ou em todo, ou em parte, o que roubou, toda a sua fé e toda a sua penitência, tão celebrada dos santos, não basta ao salvar, se não restituísse. Vejam agora de caminho os que roubaram na vida
e nem na vida, nem na morte restituíram. Antes, na morte, testaram de muitos bens e deixaram grossas heranças a seus sucessores. Vejam onde irão, ou terão ido suas almas, e se podiam salvá-las. Continua ainda Santo Agostinho. A lei da restituição é lei natural e lei divina. Os que ocupam cargos de autoridade estão obrigados à restituição, como os ladrões, e pecam tanto mais gravemente que os mesmos ladrões, quanto é mais perigoso e mais comum o dano com que ofendem a justiça pública de que eles estão postos por defensores. Tirada a justiça, que são os governos, senão grandes trabalheiras, que senão roubalheiras. Conclui Santo Agostinho. O ladrão que furta para comer não vai nem leva ao inferno. Os que não só vão, mas levam, são os ladrões de maior calibre e de mais alta esfera. Os outros ladrões roubam um homem, estes, porém, roubam cidades e reinos. Quem não entra pela porta é ladrão. Diz João 10:1. A porta por onde legitimamente se entra ao cargo é só o merecimento. Uns entram, pelo contrário, pelo parentesco, outros pela amizade, outros pelo suborno e todos pela negociação. Agora será ladrão oculto, mas depois ladrão descoberto. Mas hoje estamos a falar do bom ladrão. Por que bom ladrão? Por que ele mereceu este título? Ou, se é mesmo merecimento, ser tratado por bom ladrão? Recordar que este não era apenas um ladrão. Este não era um ladrão comum. Ele era um ladrão muito violento, assassino. O texto que acabamos de ouvir há pouco tempo, de Santo Agostinho e de São Tomás, e um pouco antes, o texto do padre Antônio Vieira, tratam da corrupção que corrói toda uma sociedade. Não se rouba com corrupção, não se cria só danos a uma pessoa, mas a uma sociedade inteira. E talvez fizesse mesmo sentido falar um pouco disto, já que São Dimas é o padroeiro dos pecadores arrependidos, dos agonizantes e da boa morte. E quando Jesus foi crucificado, 2 ladrões estavam ao seu lado, sendo que um deles ganhou a fama de bom ladrão. O que talvez muitos ainda não saibam é que este ladrão hoje é reconhecido como um santo da Igreja Católica, comemorado no dia 25 de março. Este é São Dimas. O bom ladrão hoje é conhecido, é celebrado na Igreja como um santo, é São Dimas. Mas volto a tocar no ponto de partida. Por que bom ladrão? Segundo a tradição católica milenar, os nomes dos 2 ladrões eram Dimas, que era o bom ladrão, e Simas, que era o mau ladrão. Sabe-se também que os 2 eram ladrões extremamente perigosos, por conta de terem recebido como pena a morte de cruz, que era destinada aos piores malfeitores daquela época. Mas por que Dimas foi considerado bom ladrão? Vamos retomar 3 atitudes dele, narradas no Evangelho, que explicam isso, porque que ele é considerado hoje bom ladrão e porque que ele mereceu o paraíso. Primeiro, o bom ladrão reconheceu o seu próprio pecado.
é a confissão, a contrição. Para nós é justo, pois recebemos o castigo merecido por nossas obras, diz ele, diz o bom ladrão em Lucas 23, 41. Segunda razão, reconheceu que Jesus não merecia morrer. Diz o texto, mas este nenhum mal praticou. Isto está em Lucas 23, 41. Em terceiro lugar, o bom ladrão reconheceu Jesus como rei. Assim diz o texto, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Isso está em Lucas 23, 42. Por conta dessas três atitudes, São Dimas foi o primeiro a entrar no reino dos céus. São Dimas foi o primeiro a entrar no céu e pode ser considerado o primeiro santo declarado pelo próprio Jesus, quando ainda na cruz afirmou: na verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esta é a primeira vez que Jesus pronuncia paraíso, a palavra paraíso. Isto dito a um ladrão tem um significado muito grande. Jesus exerce ali aquela sua autoridade de libertador diante da cruz, que apesar de sofrer aqueles vexames, ele olha para o ladrão e ali se manifesta a grande misericórdia de Deus. Na cruz, não é só a morte de Jesus, mas também, de modo imediato, é ali significado a razão pela qual Jesus morre na cruz. Morre na cruz Jesus para libertar o homem, para nos libertar dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. E isto se manifesta de maneira concreta no bom ladrão. Mas o bom ladrão recebe este grande perdão porque ele manifestou a abertura, pediu perdão, ele confessou propriamente os seus pecados diante de Jesus. Ele olha para aquilo que ele é e olha para Jesus e reconhece nele alguém maior que os seus pecados. Isso mesmo. Deus é maior que os nossos pecados. Mas para sermos merecedores deste tão grande perdão, desta grande misericórdia de Deus, é preciso que haja abertura. É preciso que haja predisposição de pedirmos o perdão. É preciso que haja arrependimento, o que ele fez também, o bom ladrão. São Dimas é comemorado por toda a Igreja e venerado como padroeiro dos pecadores arrependidos da hora derradeira, padroeiro dos agonizantes e o padroeiro da boa morte. Então significa que para Deus nunca é tarde. Em qualquer momento nós podemos nos arrepender e merecermos o perdão. Que nesta Sexta-feira Santa também sejamos homens contritos, reconheçamos as nossas fragilidades e seja um momento de profunda reflexão. Olharmos para o nosso passado e fazermos uma grande viragem e traçarmos novas perspectivas. O nosso caminho da nossa vida cristã começa quando fizermos do nosso caminho, quando fizermos de Jesus o nosso novo caminho, porque o caminho de Jesus é o que leva à salvação. E o caminho de Jesus passa pela cruz. E as nossas cruzes existem na nossa vida concreta, mas quando carregadas com abnegação, carregadas com espírito de fé, carregadas com fé, acreditando que é
Deus que age em nós até nos momentos mais difíceis, então ali temos a garantia da salvação. Porque Deus é nossa esperança, Deus é nossa salvação. Olhemos para a cruz como uma fonte de graças. Olhemos para a cruz como aquela cruz que traz, não é apenas com um sentimento romântico, olhando para o homem sofredor, mas olhar para aquela cruz sabendo que nela está o homem que veio salvar o mundo, veio redimir o mundo. Que Deus conceda a todos a graça de viver santamente estes momentos importantes da nossa vida cristã e desde já desejo uma Santa Páscoa a todos. Que Deus nos abençoe. Não se esqueçam de partilhar, curtir se vocês gostaram do conteúdo e volto na próxima com mais conteúdos. Até a próxima.